Sejamos todos bem-vindos em nome de Deus e de Jesus. O nosso tema de hoje está dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, Amai os vossos inimigos. E é um tema muito desafiador, porque nós sempre, todos os expositores, nós sempre nos baseamos no Evangelho, mas nem sempre a gente vem especificamente falar só sobre Jesus Cristo. E hoje a explanação é sobre Jesus. Então, eu particularmente acho uma responsabilidade enorme falar sobre alguém dessa grandeza. Mas também, ao mesmo tempo, é muito gratificante falar sobre ele. O nosso tema de hoje é sobre as estações da cruz de Jesus. Então, estamos entrando num período bastante significativo para todos os cristãos ao redor do mundo inteiro, que é a Semana Santa. Ontem, inclusive, segundo a tradição católica, foi o Domingo de Ramos, né? E essa semana aqui é considerada uma Semana Santa. Especialmente para os nossos irmãos católicos, porque eles têm essa cultura de fazer com que essa semana seja uma semana de que eles vão se recolher mais e vão relembrar os últimos momentos de Jesus Cristo aqui no planeta Terra. Então, esse período, ele compreende desde a morte de Jesus até a sua crucificação e o seu sepultamento. Na Sexta-feira Santa, muitas pessoas costumam chamar de Paixão de Cristo. E nós sempre ouvimos falar também esse termo. O sábado é considerado o sábado de Aleluia, e o domingo, então, é o domingo de Páscoa, que relembra a ressurreição de Jesus. Quando nós ouvimos o termo Paixão de Cristo, a gente já imagina que estivéssemos falando de paixão no sentido vulgar do termo mesmo. Paixão no sentido de sentimento amoroso. E, na verdade, o termo paixão, ele vem do latim passio, que significa sofrimento, significa padecimento. Então, a paixão foi o sofrimento de Cristo. E aí aqui já fica a primeira pergunta da exposição para todos nós. Que amor foi esse? Que tipo de amor foi esse que foi capaz de suportar tanto sofrimento, tanta dor? Será que nós somos capazes de sentir esse amor? A gente precisa se perguntar. Porque a gente fala muito sobre amor. Mas esse amor de Jesus por nós, por toda a humanidade, que foi capaz de suportar todo esse sofrimento, ele é um amor normal a todos nós? Então a gente precisa se autoanalisar. Então, dentro dessa tradição, especialmente católica, existe algo que se chama via sacra, ou por alguns via dolorosa, e outros ainda chamam de via crucis. E via crucis também vem do latim, que quer dizer caminho da cruz. E eles representam esse momento através de estações, que são 14, e nós vamos falar sobre elas. Por que nós vamos falar sobre elas? Porque nós sempre procuramos trazer aqui a interpretação espírita de fatos históricos e religiosos que de fato aconteceram, mas que a gente sempre vem dizendo assim, a gente traz aqui a interpretação segundo a doutrina espírita. Sim, mas nós precisamos conhecer. Nós não podemos só trazer algo solto aqui e falar que a doutrina espírita acredita dessa forma se nós não conhecemos o que nos traz a narrativa histórica mesmo. Então, essa via crucis, ela compreende desde a condenação de Jesus por Pôncio Pilatos,
depois a sua crucificação até o seu sepultamento. Muitos já devem ter visto, porque a gente sempre fala aqui também que a maioria de nós vem, né, da origem católica, e muitos já viram que dentro da igreja, inclusive agora, acho que sexta-feira, eles têm o costume de representar, né, de fazer uma encenação, fazer um teatro, de todas essas passagens. E para nós, espíritas, essa passagem ela é um convite à reflexão. Eu já trouxe essa primeira pergunta para que a gente consiga se fazer, que tipo de amor foi esse? E a gente precisa refletir sobre o sofrimento de Jesus, sim, sobre o sacrifício dele e sobre esse amor ao próximo, sobre esse amor incondicional. Mas além dessa narrativa histórica e religiosa, nós também podemos nos aprofundar mais e ver o que a simbologia dela nos traz. E é dentro disso que entra a interpretação da doutrina espírita. Mais do que um relato de dor, porque Jesus não deixaria para nós só a parte negativa das coisas, jamais. Então, mais do que esse relato de dor, esse caminho que ele percorreu, ele pode ser compreendido por nós como um caminho de elevação espiritual, não dele, porque ele já era perfeito, mas nosso. Então, a gente sempre tem que trazer para a nossa vida um caminho de superação, sim, porque nós vamos ver agora, conforme as estações, o quanto ele se superou. Um caminho de perdão, que é algo que às vezes a gente tem muita dificuldade. E o caminho da evolução moral da humanidade. Então, a doutrina espírita enxerga essa via dolorosa, essa via sacra, que não é apenas o sofrimento físico que ela nos traz, como outras crenças entendem, é um caminho de evolução espiritual e é um convite à nossa reflexão sobre as nossas próprias faltas e sobre as nossas próprias provas no decorrer da nossa existência. Então, vamos falar das estações. Eu confesso que, antes de ter estudado esse tema, eu não sabia de todas essas estações. Então, como é bom a gente estudar e sempre se aprofundar, né? A minha mãe sempre foi católica e eu confesso que eu frequentei muito pouco a igreja na minha infância e na minha adolescência. Porque desde que, das primeiras vezes, assim, que eu lembro dela ter me colocado na catequese, eu não me encontrava, então eu não frequentei muito, então não lembro dessas estações aqui, não lembro de ter vivenciado esses teatros que eles fazem e essas encenações. Mas então vamos lá. São 14, como eu falei, e a primeira estação é quando Jesus é condenado à morte. E aqui, cada estação dessa, a gente vai comentar um pouquinho a respeito do entendimento dentro da doutrina e o ensinamento que ela nos traz. Essa estação, ela representa as injustiças da vida. Porque todo mundo sabe que Jesus foi condenado injustamente. Nós estávamos até nos estudos falando sobre isso. Porque, coincidentemente, agora a gente está entrando na parte dos estudos que é o tema, né? Então, a gente estava falando sobre essa parte da condenação. E aqui a gente consegue trazer para nós, né? Fazendo uma pergunta, mais uma vez uma reflexão para cada um. Como que nós lidamos quando na nossa vida alguém nos julga de uma forma injusta? Porque a gente passa por isso toda hora, né? As pessoas, elas têm uma régua para nos medir. E isso é normal. Mas a gente passa por esse tipo de coisa e, obviamente, que nenhum de nós aqui jamais passou pelo tipo de julgamento que Jesus Cristo passou. Então, as nossas injustiças diárias são 1 milímetro perto do que ele passou. Mas nós nos ofendemos. A gente se melindra.
né? Qualquer coisinha que fale da gente. Então, como que a gente tem como estar julgando os outros se quando nós somos julgados a gente se atenta? Então, a gente precisa também levar como ensinamento dessa primeira estação a resignação de Jesus e a confiança que ele depositava em Deus. Porque isso aqui era confiança. A segunda estação é onde Jesus carrega a cruz. Essa cruz tão falada. Essa cruz, ela simboliza as nossas próprias vidas. Porque cada um de nós tem as suas cruzes. Cada um de nós carrega a sua cruz. Com certeza, uns têm uma cruz mais pesada, outros menos. E isso faz parte da nossa caminhada evolutiva. Às vezes a gente acha que, quantas pessoas, né, têm uma vida mais tranquila e tal. Mas isso vai fazendo parte da caminhada evolutiva de cada um. Porque Deus, ele não é parcial. Então, cada um tem a sua cruz. O que nos traz de ensinamento? A aceitação, porque Jesus aceitou aquela cruz. Ele sabia o que ia acontecer com ele e aceitou. E também nos traz a responsabilidade sobre as nossas escolhas, pessoais e individuais. Na terceira estação, Jesus cai pela primeira vez. O que aqui nos mostra? Com certeza as nossas quedas também. E nos mostra algo que a gente se esquece muito. A queda de Jesus aqui nos mostra a nossa fragilidade como ser humano. Aí vocês devem estar se perguntando, mas fragilidade de Jesus? Não. Jamais Jesus era frágil espiritualmente falando. Ele nem tinha necessidade de ter encarnado. Era o espírito mais perfeito. Mas ele se submeteu a isso por causa do objetivo maior, do planejamento maior. Mas a partir do momento que ele se submeteu a estar aqui em carne, ele também se submeteu à fragilidade da carne. E aqui a gente fala sobre a fragilidade carnal nossa, que é inerente a todos nós. Como ele encarnou como um humano, obviamente ele também estaria submetido à nossa fragilidade carnal. Para nós ter um exemplo bem típico disso aqui que eu estou falando, é só a gente lembrar de um momento que a gente fica doente, bem doente mesmo. Que a gente não consegue fazer nada das nossas coisas. Ali a gente não vê o quanto a gente é frágil, o quanto a gente não é nada. Porque quando está tudo bem, a gente consegue fazer as nossas coisas normalmente. Mas quando vem uma doença, a gente vê a nossa fragilidade. E aqui nos traz como ensinamento de que errar faz parte da nossa trajetória, mas que levantar é essencial, falando das nossas quedas, né? Na estação 4, Jesus encontra Maria, sua mãe. Porque assim, se nós for pensar por aquele período, dentro das leis romanas, a crucificação era uma pena muito comum entre as pessoas que praticavam crimes. Era normal crucificar os condenados. Então as pessoas elas estavam acostumadas a acompanhar aquele momento. Então a pessoa que estava sendo crucificada ia caminhando, eles iam indo atrás. Então Jesus encontrou muitas pessoas nesse trajeto dele até o momento de ser crucificado, enquanto ele carregava a cruz, né? E ele encontra Maria, sua mãe. E aí aqui nos mostra o quanto essa conexão com alguém próximo a nós, como a mãe, por exemplo, que é alguém que sempre vai estar do nosso lado,
embora encarnada, embora desencarnada, né? Ou o nosso pai, alguém com quem a gente teve uma conexão bem forte. E aqui mostra então esses laços espirituais nos piores momentos da nossa vida. Esses laços espirituais que nos sustentam nos momentos de prova. Na estação 5, Jesus encontra um homem chamado Simão Cireneu e que ele ajuda Jesus. Esse homem, ele estava passando por lá também. Ele era da cidade de Cirene, por isso que era chamado Simão Cireneu. E os soldados romanos, vendo que Jesus estava já num momento bastante frágil, obrigaram esse homem a ajudar ele a carregar a cruz. Mas ele se compadece de Jesus. E aí, isso aqui nos traz a questão de que todos precisam uns dos outros. Nós não somos sozinhos na nossa caminhada nunca. A gente sempre precisa de alguém e alguém sempre precisa da gente. E também traz o ensinamento da caridade e da ajuda ao próximo. Na estação 6, Verônica enxuga o rosto de Jesus. Verônica também era uma mulher que estava no meio da multidão e também se compadece de Jesus e no meio ali do caminho ela tira o véu que ela usava e entrega para Jesus para que ele enxugasse o sangue e o suor do seu rosto. Tanto é que depois ela acabou sendo canonizada, né, pela Igreja Católica e falava-se, né, que esse véu que ela entregou ficou marcado para sempre. Santo Sudário, né? Santo Sudário. Eu acho que o sudário foi o manto, né? É. Aqui mostra o gesto de compaixão dela e o ensinamento de que toda ação de amor tem um grande valor. Na estação 7, Jesus cai pela segunda vez. E aqui nos traz de que as nossas recaídas também acontecem. E acontecem muito. O nosso desânimo, momentos que a gente não tá, parece que as coisas não vão, não estão fluindo como deveriam, são as nossas recaídas ao longo da nossa caminhada toda espiritual. E nos traz como ensinamento a persistência, porque Jesus, mesmo tendo caído pela segunda vez, ele se esforçou e persistiu na caminhada. A estação 8, Jesus consola as mulheres de Jerusalém. Então, algumas mulheres que estavam ali, também acompanhando essa via crucis dele, também se comoveram. E ele mesmo, imaginem, carregando uma cruz, todo machucado. Mesmo daquele jeito que ele estava, ele ainda tirou um tempo para parar e consolar as outras pessoas. E aqui nos traz o ensinamento de que nós precisamos olhar para o próximo mesmo na nossa dor. Porque a gente também vai sentir dor muitas vezes, a gente também vai sofrer muitas vezes. Mas o nosso amor ao próximo precisa continuar. Na estação 9, Jesus cai pela terceira vez. Aqui nos traz a questão do limite, o limite físico e emocional. Porque, como eu falei antes, ele estava num corpo físico que também tinha limites. E aqui mostra essa exaustão dele perante aquele sacrifício. Nos traz o ensinamento de que precisamos ter a fé para continuar mesmo nos nossos limites. Quando nós estamos no nosso limite, assim, de algum sofrimento, de alguma provação, de algum período difícil em que nós estamos passando. Na estação 10, Jesus é despojado das suas vestes. Então tiram a roupa dele. Aqui traz a humilhação. E também nos mostra o desapego de Jesus à matéria. E a humildade dele. Porque ele não demonstrou nenhum gesto de ser contra aquilo que estavam fazendo. Em momento algum.
A estação 11, então, Jesus é crucificado, onde nos traz a dor extrema que ele sentiu, mas ao mesmo tempo a entrega total dele à vontade de Deus. Porque se nós formos lembrar da história, um tempinho antes de acontecer a traição de Judas e tudo mais, Jesus se encontrava orando, né, no Monte das Oliveiras, e num momento em que ele estava sozinho, ele chega a falar para Deus: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas se não for, que seja feita a tua vontade. Então aqui mostra a aceitação dele. Na estação 12, então Jesus morre na cruz, e antes do momento derradeiro da morte dele, do desencarne, ele ainda fala aquela frase que nós conhecemos: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então aqui nos traz o ensinamento do perdão. Não esse perdão que nós falamos da boca para fora. Eu perdoo. Mas no fundo a gente está guardando mágoa de algumas situações. Mas aqui o perdão incondicional. Perdão de verdade. Porque como nos conta a literatura da doutrina espírita, assim que Jesus desencarnou, ele já pediu, né, foi para resgatar Judas, que havia se suicidado. Então, que tipo de mágoa que ele guardava? Do homem que havia traído ele há pouco. Na 13ª estação, Jesus é retirado da cruz e mostra aqui a dor dos que ficam, e de todos ficaram 3, que foi Maria, sua mãe, Maria Madalena e João. E aqui nos traz o ensinamento da compreensão da morte como uma passagem, não como algo definitivo. E a última e 14ª estação, então, Jesus é sepultado, onde parece-nos que é um aparente fim, mas não existiu esse fim. Porque aqui nos traz o ensinamento de que a vida continua, de que o espírito é imortal. Então, eu trouxe essas 14 estações para que a gente possa entender e interpretar elas conforme os ensinamentos da doutrina espírita. Onde essa via crucis, esse caminho doloroso, ele não é apenas o sofrimento de Jesus que a gente tem que enxergar aqui. Aliás, ele é um espelho da nossa própria caminhada. Porque de todas essas estações aqui, em todas nós nos enquadramos. Na nossa vida atual. Em todas. Não, né, com o tamanho que foi acontecido naquela época, mas se nós formos olharmos os nossos exemplos, então a gente entender que cada dificuldade que a gente passa na vida é uma oportunidade de crescimento, é uma oportunidade de elevação espiritual. Não é numa existência que a gente vai se tornar luminoso, óbvio que não, mas que a gente vai caminhando um passinho de cada vez. Dentro também dessa interpretação, é bem importante a gente lembrar sobre a questão de deixar a cruz. Eu diria que são 2 ensinamentos bem importantes dentro dessas 14 estações que a gente viu. O deixar a cruz, dentro da visão espírita, é a gente não se apegar só ao sofrimento. A gente não se apegar só aos momentos de dificuldade, que eles vão existir, ninguém está livre. Como a Dona Celoy falou na prece, a gente está num planeta de provas e expiações. Então o que a gente queria passar? Então esse deixar a cruz, e a cruz aqui como símbolo das nossas provas, para que a gente saia dessa situação que a gente está acostumado a se colocar de vítima. Porque nós estamos acostumados a nos colocar na situação de vítimas. Como se todo o resto do mundo fosse responsável pelo meu sofrimento e eu não.
E não é assim, é justamente o contrário. Deixar a cruz significa que a gente precisa assumir a responsabilidade sobre os nossos atos. Parar com essa mania de se vitimizar e partir para a ação. Se eu estou até agora sem fazer algo pela minha vida, mas eu ainda tenho tempo. Todo mundo tem tempo. E o segundo ensinamento é o símbolo de sair do sepulcro. O sepulcro, no caso, foi onde Jesus foi sepultado, né? Então, o que significa esse sair do sepulcro? É também a gente parar de entender que a morte é algo para sempre. Quantas pessoas têm, aí eu falo, né, perdem seus entes queridos, mas perdem entre aspas, mas acham que acabou a vida. E a gente precisa sair desse sepulcro, parar de ficar adorando só o que simboliza a morte. As pessoas que a gente ama, que estão no plano espiritual, a gente vai continuar amando. A gente não vai deixar de amar, mas elas continuam evoluindo no plano onde elas estão. E assim como nós buscamos evoluir no plano em que estamos agora. Então, esse sair do sepulcro é a gente não adorar a morte, não adorar o sofrimento, não valorizar essas coisas. Tudo que a gente valoriza demais cresce. E é assim na vida, para tudo. Tudo que a gente aumenta demais na nossa vida vai crescer. E principalmente nós que estamos aqui convivendo dentro da casa espírita, tem muitas pessoas que vêm toda segunda-feira e a gente fica muito feliz com isso. A gente precisa entender que a gente precisa adorar o Cristo vivo, descrucificado. A gente sempre fala isso aqui. E não pensar em Jesus morto. Falamos, sim, agora aqui sobre todo esse período de sofrimento dele, mas com o objetivo de nós entender agora no final da palestra o objetivo maior dele, que não foi nos deixar a dor. Então, uma pergunta que até a gente falava ali nos estudos também. Como a gente sempre fala aqui, que dentro da doutrina espírita nada é proibido, mas nem tudo me convém, algumas pessoas devem se perguntar, mas vocês seguem os dogmas da Igreja Católica? Porque essa semana a gente sabe que é cultuada como uma semana de sacrifício das pessoas, em nome de Jesus. E a gente não está aqui para criticar nenhum tipo de conduta, não é esse o objetivo. A pergunta é, nós paramos de comer carne na Sexta-feira Santa? Nós comemos peixe? Nós comemos o que nós quiser, porque não é isso que vai mudar. Se as pessoas que estão acostumadas desde pequenas a trazer da tradição da sua família que na Sexta-feira Santa vão comer peixe, tá tudo bem. Se a pessoa não quer, também tá tudo bem. Como Jesus mesmo falou, o que importa é o que sai da boca do homem, não é o que entra. A questão de ter esse culto de não fazer nada na sexta-feira, que tem muitas pessoas que fazem, né? Não pode fazer um serviço dentro de casa, não pode lavar uma roupa, não pode... Gente, eu falo por mim, no dia do feriado é um dia que eu vou ter tempo, porque a gente tá, ó, semana inteira trabalhando, então no feriado é um dia que a gente tem tempo. O que eu tô fazendo de mal para a memória de Jesus se eu limpar minha casa? Sendo bem claros assim, né? Agora, se tem as pessoas que não fazem porque acham que é falta de respeito, tudo bem também. Não tem problema. Eu, por exemplo, como peixe na sexta-feira porque eu gosto. E os meus pais faziam isso. Mas o meu menino, o meu filho mais velho, quando era pequeno, eu contei esses dias aqui, quando ele era bem pequeno, de noite ele esqueceu. E a gente morava do lado da avó dele, né?
E a minha ex-sogra, muito católica e tal, e ele comeu um pão com presunto e queijo, coitadinho. Meu Deus do céu! Mas veio num desespero para casa, dizendo que a avó tinha falado para ele que ele estava pecando e que aquilo não prestava e não sei o quê. Mãe, e agora? Ele dizia. Eu desonrei Jesus. Eu falava, não, João Pedro. O que importa é o que você sente, é o que está dentro de você. E você não lembrou, isso não foi de propósito. Mas ele lembra disso até hoje. Eu trouxe uma mensagem do livro Pão Nosso sobre a cruz. Está no número 103 e fala cruz e disciplina. E constrangeram um certo Simão Cireneu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz. Isso está no Evangelho de Marcos 15, 21. Muitos estudiosos do cristianismo combatem as recordações da cruz, alegando que as reminiscências do Calvário constituem indébita cultura de sofrimento. Asseveram negativa a lembrança do Mestre nas horas da crucificação, entre malfeitores vulgares. Somos, porém, daqueles que preferem encarar todos os dias do Cristo por gloriosas jornadas e todos os seus minutos por divinas parcelas de seu ministério sagrado ante as necessidades da alma humana. Cada hora da presença dele entre as criaturas reveste-se de uma beleza particular. E o instante do madeiro afrontoso está repleto de majestade simbólica. Então aqui já está falando, ó, a simbologia da cruz. Vários discípulos tecem comentários extensos em derredor da cruz do Senhor e costumam examinar com particularidades teóricas os madeiros imaginários que trazem consigo. Entretanto, somente terá tomado a cruz da redenção que lhe compete aquele que já alcançou o poder de negar a si mesmo, de modo a seguir os passos do Divino Mestre. Muita gente confunde disciplina com iluminação espiritual. Apenas depois de havermos concordado com o jugo suave de Jesus Cristo, podemos alçar aos ombros a cruz que nos dotará de asas espirituais para a vida eterna. Então, só quando nós entendermos que o jugo de Jesus foi suave. Contra os argumentos, quase sempre ociosos, dos que ainda não compreenderam a sublimidade da cruz, vejamos o exemplo do Cireneu, nos momentos culminantes do Salvador. A cruz do Cristo foi a mais bela do mundo. No entanto, o homem que o ajuda não o faz por vontade própria, e sim atendendo a uma requisição irresistível. E ainda hoje, a maioria dos homens aceita as obrigações inerentes ao próprio dever porque a isso é constrangido. Então, quando eu falei de nós carregarmos as nossas cruzes, é isso. São os nossos deveres. Não é o que a gente pode, é o que a gente deve. E nós todos temos mesmo consciência dos nossos deveres? Então eu queria deixar como mensagem final, para que nós possamos ir para casa refletindo a respeito desse tema. É um tema pesado, ele fala sim sobre sofrimento, mas é importante que a gente aprenda, para poder também, lá na frente, quem estava aqui, poder argumentar sobre esse período aqui que a gente vive, da Semana Santa e desses instantes finais de Jesus. Mas quando nós olhamos para esse caminho doloroso que Jesus passou, nós não estamos apenas recordando o seu sofrimento. Nós estamos olhando para as nossas próprias vidas, para o nosso próprio caminho.
Quem de nós que já não foi julgado injustamente? Quem de nós que não caiu? Quem de nós que já não teve perdas irreparáveis? E que achou que a cruz que estava carregando no momento era a mais pesada do mundo? Mas a grande lição que Jesus nos deixa não é a da dor. É a lição do amor. É a maior lição. Porque mesmo quando ele foi ferido, ele amou. Quando ele foi injustiçado, ele perdoou. E quando ele estava nos piores momentos e nos momentos derradeiros, ele confiou no seu Pai Criador. E é isso que a doutrina nos convida a compreender. Que nenhuma dor que nós passamos é em vão. Nenhuma lágrima é perdida. Nenhuma prova que aparece na nossa vida é por acaso, ou então errou de endereço. A espiritualidade não erra. Nós sim nos achamos injustiçados. Por que eu estou passando por isso? Mas eu faço tudo certinho na minha vida. Eu procuro, fazer as coisas de forma correta, pagar as minhas contas em dia, ser honesta com as pessoas. Por que eu passo por dificuldades? Mas nós esquecemos das nossas vidas pregressas. Então, esse nosso caminho, essa nossa via crucis, ela acontece todos os dias, com cada um de nós. Mas que a gente possa sair daqui hoje pensando que para nós carregarmos a nossa cruz, a cruz de cada um que está aqui, a dificuldade de cada um, que nós possamos ter mais fé, que nós possamos ter mais coragem para enfrentar e, sobretudo, que nós possamos ter mais entendimento. Porque é preciso que a gente entenda os momentos que a gente está passando. E não atribuir aos outros ou atribuir ao próprio Deus como se ele estivesse sendo injusto conosco. E principalmente que a gente possa sair daqui hoje lembrando que o Evangelho ele não termina na cruz. O Haroldo Dutra fala, muito sobre isso nas palestras dele. Muitos cristãos entendem que o Evangelho terminou no Calvário. Não! O Evangelho jamais termina na crucificação de Jesus. Ao contrário, o Evangelho ele inicia naquele domingo de sol de manhã, quando Jesus retorna no seu corpo perispiritual para nos mostrar que ele sempre vai estar vivo no nosso meio. Então que a gente possa sair daqui com essa imagem de Jesus vivo, sorrindo e nos abençoando. Muito obrigada pela atenção de todos, que assim seja.